Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui para a nossa disciplina de história, né? Mais uma aulinha. Hoje nós vamos continuar falando sobre os africanos, né? Na nossa aula passada nós já conversamos sobre eles, na verdade. E hoje nós vamos falar sobre a escravidão, tá, gente? Então, a gente já deu início aqui ao nosso assunto, né? Que os escravos que vieram trabalhar aqui no Brasil, né? No início do nosso país aí, no início da descoberta, trazido a maioria deles pelos portugueses, né? Chegaram aqui através deles para serem escravos, né? Servir de mão de obra para as fazendas dos portugueses e de alguns outros que foram se instalando aqui também no país, né? Então, a vida dessas pessoas, gente, não foi fácil, né? A vida dos africanos, eles, a maioria, né? Aliás, todos eles ficavam em espaços conhecidos como as senzalas, né? Eles ficavam todos juntos lá. Os donos não se preocupavam, né? Em juntar eles de forma, né? Assim, bem bruta, digamos assim. E, assim, como eles vinham de várias regiões, eles vinham de um país só, mas eles vinham de várias regiões desse país. Então, eles não se preocupavam em juntar eles. Se eles iam se dar ou não, se eles iam, né, se familiarizar uns com os outros ou não, eles nem se preocupavam com isso. Mas o que eles não mal sabiam que realmente eles, como eles vinham de um país só, de uma cultura só, eles acabaram, né, mais tarde, como a gente conversou muito, se juntando e formando as comunidades dos quilombolas, que é para onde eles fugiram, né, para manifestar sua cultura, suas crenças e viver de forma digna, né, viver de forma mais tranquila, né. Então, eles, lá onde eles viviam, como a gente até falou anteriormente, eles não podiam exercer a religião deles, nem nada deles, eles não deixavam, né. Então, foi aí que eles conseguiram, começaram a fugir para outros locais, começaram a criar a comunidade deles, construir as próprias casas, trabalharem né, plantar o seu próprio alimento, enfim. Então, eles aí, com essa manifestação todos juntos, surgiu aí o candomblé, que é uma religião afro-brasileira, né? Que ela uniu os escravos de todas as regiões de onde eles vinham, tá certo? Então, eles formaram essa cultura, né? Deles, todos juntos. A palavra candomblé, turma, originou-se da palavra candombile, que significa oração, né? E assim diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. E aí mais na frente a gente vai ver sobre essa cultura que a gente herdou, né? O Brasil herdou nessa questão da crença do candomblé, tá bom? As pessoas escravizadas que vieram em navios negreiros, formaram, né, três grupos culturais: os Lorubás, sudaneses e os Bantus. Eu vou conversar sobre eles assim de forma bem resumida, pessoal, aqui. Depois eu volto para definir o que é a escravidão, que são imagens, né, deles manifestando a crença deles, fazendo a roda de conversa, de dança, certo? Olha só, aqui, né, vou conversar um pouquinho de maneira bem resumida. A questão da procedência dos africanos para o Brasil, gente, tornou-se bastante complexa, principalmente no tocante aos povos e etnias, né, que foi aí a junção dessas etnias que hoje nós temos a nossa cultura diversificada, a nossa cultura formada de vários povos, inclusive, né, muito marcante dos africanos, certo? Então, aqui está mais falando sobre eles, como é que eles eram considerados negros, e eram negros mesmo, né? Assim, então, por isso foram escravizados, os portugueses não ligavam muito para eles, assim, enfim, trouxeram para cá como mão de obra escrava mesmo. E aí, falando sobre os grupos que a gente mencionou atrás, essa tradição historiográfica, né, que reúne aí essa questão da história dos africanos, nesses grupos étnicos, que foram os bantus. Os bantus, eles vinham da África equatorial ou tropical, que era uma região do Golfo da Guiné, Congo e Angola, planaltos da África Oriental e costa sul-oriental. E os sudaneses
predominantes na África Ocidental, Sudão egípcio e na costa setentrional do Golfo do Guiné. Então, essas pessoas que vinham, né, como a gente disse, o país, nosso Brasil, o país é grande, então nós temos vários lugares, assim também como a África. Então, essas pessoas que eram trazidas como escravos, eles vinham dessas regiões. Quando chegavam aqui, eles ficavam todos misturados, né? Então, assim, é claro que cada região tem a sua forma de cultura, tem a sua forma de crer, tem a sua forma de se manifestar. Mas eles acabaram ficando todos juntos e formando uma grande comunidade, né, de africanos no Brasil e foram formando as comunidades quilombolas, certo? Então, aqui está só falando e também sobre os Iorubás, né? Iorubás, eu li até errado atrás, é Iorubás, que é também chamado de Nagôs, né? Esse nome, né, dado aí à origem africana, eles vinham da Nigéria e dos Jejés, do Daomé, dos Minas da costa norte-guineana, e além dos tapas, bornos e galinhas, identificou a presença importante dos Hausás do noroeste da Nigéria e de influência muçulmana, a qual marcou também os Fulas, que são os mais claros de origem berberê etíopica, que eram as pessoas um pouco mais claras do que os mais morenos mesmo, que vinham de outras regiões. Então aqui está só falando mais sobre essa tradição escrava, né, essa tradição negra dos africanos das regiões de onde eles vinham, tá? Só para vocês entenderem mesmo. O comércio de escravo, né, como eu falei, gente, eles chegavam aqui, né, os escravos eram adquiridos por traficantes de preços baixos e revendidos a preços altos, tá, gente? Aí tinha todo uma moeda de troca, digamos assim. Aqui, eles trocavam por o tabaco, que é o responsável aí pela origem do cigarro, né, que é o fumo. A aguardente, que é uma bebida. Ouro, marfim, tecidos, cavalos, armas e outros produtos serviam como moeda de troca, né? Então, quando eles chegavam no Brasil, eles eram colocados à venda e ficavam também em exposições, gente, como, tipo assim, você vai numa loja, tem várias coisas, né, tudo lá exposto numa prateleira para você ver. Então, os escravos também, eles eram expostos assim. E aí os seus donos começavam a fazer propaganda, dizer que era trabalhador, que não sei o quê, para as outras pessoas comprarem, né? Então, infelizmente, houve muito isso. Eu tenho que passar isso para vocês, né? A nossa história é muito baseada nisso, nesse comércio de escravos, né, dos africanos, e foi muito marcante essa época até. Inclusive a gente, né, não é muito bom a gente saber disso, mas nós temos que saber. Não é muito sadio, né? A gente fica um pouco revoltado. Aqui, pessoal, lembra que na primeira aula a gente falou sobre os navios negreiros, né, que chegavam nos portos do Rio de Janeiro, de Salvador. Então, aqui um navio chegou, né, e de lá desse navio eles iam nesses barcos menores até mais à costa mesmo, os escravos chegando, ó, os escravos chegando na região da Bahia, né, que fica aqui no Nordeste. Então, ó, já tem várias pessoas esperando eles chegarem para adquirir aí os escravos para trabalhar em suas fazendas. Bom, pessoal, eles vinham para cá para trabalhar na lavoura. Eles também, os escravos, trabalhavam, serviam como é que eu posso dizer, gente? De copeiros e tem outros nomezinhos que agora me fugiu um pouco a memória, para os seus donos, né? Eles serviam jantar, ser cozinheiras, as mulheres ser cozinheiras, né? Acompanhante. Alguns filmes e novelas relatam muito essa questão da época da escravidão, e naquela época não existia energia elétrica, não existia, né? Não tinha tecnologia, então as pessoas se vestiam de forma bem diferente da gente, era uma veste muito quente, e aí as escravas, mulheres, andavam com as sombrinhas, fazendo sombra para suas donas, as madames, e com o leque abanando por conta do calor.
Então, elas faziam, né, serviam disso também. E também serviam como ama de leite. Gente, isso é uma cultura bem antiga, né? Da época deles aí, que as mulheres tinham filhos, né? As mulheres dos fazendeiros, e elas não produziam leite. E aí as escravas, mulheres, também tinham filhos, iam dar de mamar os filhos dos donos, seus donos. Então, os escravos vinham para trabalhar de tudo que é jeito, tudo que é forma, né, gente? E aí, turma, deixa eu ver aqui. Vai estar no seu livrinho também falando sobre o Zumbi dos Palmares, que a gente conversou na aula passada, só para vocês lerem também, para vocês, né, ficar um pouquinho mais aí interessado até em continuar sobre a história dele, tá bom? Então, a atividadezinha tá sinalizado na agenda para vocês responderem, tá bom? É um assunto curtinho, mas é legal também de ver, tá bom? Na nossa próxima aula, nós vamos começar a ver sobre a herança, sobre a questão da herança na cultura africana, o que a gente herdou deles, assim como a gente herdou dos índios também, tá bom, turminha? Então é isso. Continue tendo uma ótima semana, realizem as atividades de casa. Super beijos e até nossa próxima aula. Tchau!